Olá pessoal, vamos dar prosseguimento então ao conteúdo de dilatação térmica. Falei na aula síncrona sobre o fato de que quando os sistemas termodinâmicos, principalmente aqueles corpos no estado sólido ou líquido, eles sofrem um aumento de temperatura, isso faz com que as suas moléculas elas comecem a tremer com mais vigor, né? Elas têm uma necessidade de vibrar, porque isso é o que de fato significa temperatura. Temperatura é a energia cinética média das moléculas. Então, essa imposição de fazer com que elas tenham mais espaço, cada uma para si, para que ela tenha essa possibilidade de se agitar, vai dando um chega para lá nas moléculas em relação às suas vizinhas. Elas vão exigindo mais espaço para si. Isso faz com que haja um afastamento mútuo de molécula para molécula, que vai se acumulando, né? Vai ter um efeito somatório, cada uma vai exigir para si um espacinho um pouquinho maior, para que ela tenha essa condição de tremer, basicamente, se for no estado sólido ou líquido, e teremos então um aumento apreciável das dimensões dos objetos. Ok? Prosseguindo, então, existe uma característica da dilatação térmica que é importante salientar, que é o seguinte. O aumento nas dimensões, devido à dilatação térmica, deve sempre manter as proporções de forma dos objetos. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma placa quadrada e ela dilata, ela vai se tornar um quadrado maior. Mas ela vai ter que continuar sendo um quadrado. Ela não vai poder envergar, ela não vai poder ficar abaulada, ela não vai poder virar um retângulo. Ela tem que manter as proporções. Tá? Agora, aumentadas todas de maneira igual. Então, se você tem uma placa quadrada, vou fazer a mão livre aqui para economizar um pouco de tempo. Se você tiver uma placa quadrada e você, digamos que pinte com um canetão, tá? Você faça aqui uma linha reta, na diagonal, assim, ó. Você fez esse risco aqui em cima. Quando isso aqui dilatar, se você esquentar essa placa, todas as medidas delas vão ficar maior. Então vai ter um aumento para cá, a diagonal dela também. Então toda ela vai estar aumentada. Consequentemente, o risco de canetão que você fez em cima dessa placa também vai dilatar. Vai sofrer uma dilatação de forma que o tamanho do risco em relação à área da placa se mantenha igual. As proporções têm que ser mantidas. Então, você vai ter uma dilatação aqui, como se esse risco fosse feito do material do qual a placa no qual ele foi riscado é feita. Então, apesar de o risco ser um traço feito de tinta, ele vai se dilatar como se fosse uma barra feita daquele mesmo material do qual a placa é feita. Então, digamos que eu tenho uma placa de alumínio como se fosse uma barrinha de alumínio, apesar de ser só um risco. Porque se não for assim, o meu objeto ele vai ser distorcido, ele vai ser deformado. Então, isso acarreta numa consequência que é muito importante nos exercícios, que é o seguinte: a dilatação das cavidades. Se você tem uma placa, o que é uma cavidade, né, gente? Caso nem todo mundo esteja familiarizado com essa palavra, cavidade é um nome muito bonito para um buraco, tá? Só que ele é um pouco mais geral do que um buraco, porque se eu estou falando de uma figura bidimensional, uma placa, a cavidade é um furo.
um furo na placa. Agora, se ele for um objeto tridimensional, como, sei lá, um melão, a cavidade não é um furo, ele é uma cavocada, ele é uma esburacada dentro deste melão. Tá? Então, a cavidade é esse vazio, esse oco que existe dentro do meu objeto. Se for um objeto bidimensional, é um furo. Né? Então, o que acontece com o furo quando você dilata o objeto? Você teria argumentos para justificar que o furo iria diminuir ou aumentar. Pensa comigo. Deixa eu colocar mais uma tela aqui. Digamos que você tem a plaquinha aqui. E aí você tem o furo. Essa parte achurada aqui é um buraco. Veja bem, ó, você tem um monte de moléculazinhas, né? Que eu estou fazendo essas bolinhas pretas aqui, que correspondem aí às partículas que vão exigir para si um pouco mais de espaço, ou seja, elas vão se afastar mutuamente quando eu esquento essa placa. Quando eu esquento essa placa, portanto, as dimensões da placa vão crescer, né? Para todos os lados. Aí você poderia pensar, ok, se ela vai crescer, o meu buraco aumenta. Mas veja bem, essa moléculazinha ela vai jogar a vizinha para cá, mas essa outra vizinha para dentro. Certo? Então, você também teria argumentos para pensar que o buraco fecha, ao invés do buraco aumentar. Estão entendendo o que eu quero dizer? O fato da placa crescer te permite imaginar que o buraco vai aumentar. Mas o fato das moléculas se empurrarem para o lado umas às outras te permite imaginar que o buraco vai diminuir de tamanho. Então, qual das duas respostas é a correta? Só pode acontecer uma das duas coisas. Esse slide anterior que eu escrevi isso aqui, onde o aumento das dimensões do objeto deve manter as proporções de forma dos objetos, então ele impõe o que tem que acontecer com o buraco. Se o meu buraco ocupa uma área proporcional na placa, digamos de 10%, se a placa aumenta, o buraco tem que aumentar para que ele continue ocupando, digamos, 10%, a mesma proporção da área da placa. Tá? Então, é a mesma coisa que você pegar uma imagem JPG e você, sei lá, fixa um pontinho lá, um buraquinho na roupa de alguém. Se você estica a imagem de uma maneira adequada, né, você vai aumentar a imagem mantendo as proporções, de maneira que os pixels fiquem um pouco mais afastados. Imagine que os pixels são as moléculas. Tá? Então, apesar de todos os pixels se afastarem, os pontinhos eles vão aumentar de tamanho, assim como o buraco aumenta de tamanho. Tá? Então, a dilatação de cavidade, quando você tem exercícios onde você tem algum buraco, você vai pensar nele na seguinte maneira. As cavidades, vou escrever entre parênteses caso alguém não lembre depois, furos ou buracos, que são, na verdade, um vazio, né? É justamente algo que não tem matéria. Dilatam-se com o aumento da temperatura, como se fossem feitos do material do qual é composto o objeto no qual encontra-se esta cavidade. O que eu quero dizer com essa frase? Digamos que essa placa seja feita de ferro, esse buraco vai dilatar como se fosse um disquinho de ferro, ou seja, você usa o coeficiente de dilatação linear do ferro. Então, se eu tiver algum exercício onde eu queira saber qual que é a dilatação do buraco, você tem o alfa aqui, deste material, e aí você vai calcular a dilatação do buraco, apesar de saber que o buraco é justamente a ausência do material, você vai calcular
o diâmetro aqui do meu buraquinho, você tem o diâmetro inicial, portanto, você vai ter uma certa dilatação do diâmetro, um ΔD, né? O quanto ele vai aumentar, ele vai dar uma crescida aqui. Ele vai crescer para todos os lados, tá? Não só para um lado só para que meu desenho ficar mais fácil de representar onde é que está a dilatação. Este aumento aqui, ΔD, vai ser dado pelo diâmetro inicial vezes o alfa, vezes a variação da temperatura que a placa sofreu. Que alfa que você usa? Qual material é feito o buraco? Não tem resposta para isso, né? Buraco é justamente a falta do material. Apesar de ser a falta do material, essa definição que eu escrevi lá em cima permite a gente concluir que ele vai ser dilatado como se fosse feito do material da placa. Ferro nessa minha ilustração que eu dei. Tá? Então você vai usar aqui o alfa do ferro, apesar de saber que aqui é justamente a falta do ferro que define o buraco. Tá claro isso para você, gente? Se alguém não entendeu direito o que eu quero dizer com isso, por favor, me pergunte na aula de atendimento, tá? Bom, então falamos sobre a dilatação linear. Muito importante destacar o seguinte: o buraco é uma figura bidimensional, né? É uma superfície. No entanto, quando eu me preocupo só com uma unidade de comprimento desse buraco, como por exemplo o diâmetro, eu calculo a dilatação linear da linha, que é o diâmetro. Tá? Por quê? Se ele é um círculo e ele tem que continuar sendo um círculo, o diâmetro dele tem que aumentar linearmente. Tá? Aquela história, qualquer linha que você traça em cima do objeto vai se dilatar linearmente, mesmo que o objeto seja tridimensional ou bidimensional. Tá? E quando eu tenha uma dilatação superficial, onde a área aumenta, será que eu tenho como encontrar uma equação que me forneça direto o aumento da área? Sim, lógico que tem. É a dilatação superficial, quando você quer encontrar o aumento de área. Então, imagina aqui que você tem um quadradinho, quadrado, lados iguais, L e L. E você aumentou a temperatura. O que vai acontecer? Este L vai dilatar, portanto, ele não vai aumentar só para um lado, né? Ele vai aumentar igualmente para os dois lados, mas eu estou representando aqui só de um lado para poder facilitar a minha representação. Né? Ele vai crescer um pouquinho para cá e um pouquinho para o outro lado também. A diagonal também vai aumentar um pouquinho. E, além disso, você vai aumentar este L aqui. Qual vai ser o aumento de área? Toda essa parte vermelha que eu estou destacando. Toda essa parte vermelhinha aqui que eu estou representando vai ser o quanto a área vai aumentar, ou seja, o meu ΔA. Se você calcula aqui mais aqui, só um pouquinho. Você vai ter um ΔA, um aumento de área. Para facilitar a minha continha, vamos desprezar o canto aqui. Está vendo esse cantinho aqui? Ó? Vamos desprezar ele porque ele é tão pequenininho. Eu já vou dizer por que ele vai ter que ser pequenininho, esse cantinho. Vamos se preocupar só com essas duas rebarbas laterais e aqui desse topo. Então, você vai ter aqui ó, um ΔL desse retângulo multiplicado por L. E aqui você vai ter um ΔL multiplicado por L. Portanto, o aumento de área vai ser 2 vezes o L vezes o ΔL. Né? Por que 2 vezes? A parte lateral e a parte de cima. Onde o ΔL é aquela equação do aumento linear, porque você está aumentando um lado. Apesar disso aqui ser uma superfície, o lado ele é um risco, né? Ele é uma linha, portanto, ele dilata-se linearmente. Como é que você calcula o ΔL? É o L inicial vezes o alfa vezes o ΔT. Tá? Substituindo, portanto, isso daqui
nessa equação de cima aqui, ó, no lugar do ΔL, você vai encontrar que o ΔA é igual a 2... Só um pouquinho. Duas vezes L vezes L de novo, vezes alfa, vezes ΔT. Olha que interessante, L vezes L é isso aqui, né? L é este L vezes este L, que dá o quê? Dá a área dentro do quadrado inicial, antes de ser dilatado. Portanto, o ΔA, você vai chegar numa expressão muito parecida com a do ΔL. ΔA é igual a isso daqui, que eu vou chamar de área, né? Que é a área inicial, vezes 2 alfas vezes ΔT. Então, essa expressão aqui é muito parecida com a expressão de dilatação linear, né? A dilatação linear, eu escrevi aqui no cantinho, ΔL é igual ao L inicial, alfa, ΔT. E a de área é a área inicial, 2 alfas, ΔT. Muitas vezes a gente chama esse 2 alfa aqui de uma outra constante, que é o beta. É um B com uma perna esticada, assim, uma letra grega, tá? O beta a gente vai chamar de coeficiente de dilatação superficial. Tá? Então, o ΔA vai ser igual ao A inicial, beta, ΔT. Ok? Então, essa é a equação se você quiser saber o valor do aumento diário. Agora, alguns problemas, eles usam a dilatação superficial, mas o que se pergunta é o valor de uma linha. Por exemplo, eu tenho uma esfera, certo? Uma esfera de cobre, e eu esquento essa esfera de cobre. Digamos que eu forneça aí os valores do cobre para coeficientes de dilatação. Nesse caso, não é nem bidimensional, é tridimensional, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas tudo bem. E aí, a pergunta, digamos, de um problema seja qual é o raio da esfera após ser dilatado. Veja, a esfera é uma figura tridimensional, mas o raio é uma linha, é um risco, né? É a distância do centro da esfera até a parede dela. Então, apesar da esfera ser uma figura tridimensional, o raio é uma figura unidimensional, é uma linha. Então, você não usa a equação que eu vou obter daqui a pouquinho, que é o de dilatação volumétrica. Você usa a equação de dilatação linear. Tá? Então, não é porque é um volume que eu tenho que usar a equação de dilatação volumétrica e também não é porque é uma superfície que eu tenho que usar a equação de dilatação superficial. Depende do que está sendo questionado no problema. Bom, no caso do coeficiente de dilatação volumétrico, não tem muito segredo. Eu não vou deduzir a equação igual eu fiz antes, mas é semelhante, tá? Então, no caso da dilatação volumétrica, nós temos, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Nós temos um cubinho, né, porque é 3. Não precisa só ser figuras regulares, não precisa ser um cubo. Pode ser uma esfera, pode ser qualquer coisa, né? Desde que tenha 3 dimensões, só que é mais fácil a gente pensar aqui nas nossas deduções em figuras tridimensionais. Então, digamos que esse seja o formato inicial do cubo, antes de sofrer a dilatação. E aí, todos os lados dele vão ser dilatados. Então, eu vou fazer aqui de vermelho. Ele sofreu aqui um pouco para cá, um pouco para cá. Então, ele ganhou essa paredinha aqui, estão vendo? Ele ganhou essa camadinha, estão vendo? É tridimensional isso daqui. Pelo menos tentei fazer tridimensional. E em cima também. Então, ele vai ganhar aqui uma cobertura, digamos assim.
Então, ele ganhou esse teto aqui também, tá? Óbvio que ele vai ganhar também esse cantinho, assim como eu desprezei o cantinho daquela placa, esse cantinho aqui eu vou desprezar, tá? Ele é muito pequenininho para fazer alguma diferença. A minha equação ficaria bem mais complicada e então é uma equação aproximada, tanto essa que eu vou obter agora quanto a que eu obtive aqui, porque eu desprezo o cantinho. Qual cantinho? Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Cadê Jesus? Ah, está aqui. Esse cantinho que eu risquei aqui. Ele teria, se eu fosse calcular, ele teria um termo que multiplicaria alfa ao quadrado. Por que ele é tão pequenininho? Lembra da aula passada? Alfa, são os coeficientes, eles são valores muito ínfimos, né? Potências de 10 na menos 6. Quando você eleva um valor muito pequeno ao quadrado, ele fica muito mais pequeno, né? Mais pequeno, muito menor, né? Então, 10 na menos 6 vezes 10 na menos 6 dá 10 na menos 12. Então, isso fica um tiquinho, né? Então, a gente acaba desprezando para que a equação não fique muito comprida, né? Fica uma equação mais simples, que é quase igual, mas ela é aproximada, né? Então, aqui no caso volumétrico, mesma coisa. A gente vai desprezar essa quina, como se eu tivesse desbastado essa quina, certo? Tirado ali. Tá? Então, o volume aumentado, ou seja, o ΔV, seria essa cobertura aqui, esse teto, somado com essa paredinha aqui. Esse seria o ΔV. Eu não vou fazer o cálculo tudo de novo, tá? Ele é bem semelhante, só um pouquinho mais comprido, porque é em 3 dimensões. Mas você encontraria que ΔV é o V inicial. O que é o V inicial? É lado vezes lado, no caso de um cubo, né? Que multiplica 3 alfas. Antes era 2 alfas, né? No caso, superfície, 2 dimensões. Agora, 3 alfas vezes ΔT. Esse 3 alfas, normalmente a gente chama de gama. É tipo um Y, uma letra grega, tá? E o gama vai ser o coeficiente de dilatação volumétrico. Tá? Na grande maioria das vezes, essa equação vai ser importante para os líquidos, porque o líquido não tem dilatação nem superficial e nem linear, porque o líquido ele é um volume, né? Você não vai ter uma linha de água ou um disco de água, você vai ter um recipiente cheio de água. Tá? Então, quando você tem objetos no estado sólido, por exemplo, ferro, alumínio, vidro, eu só preciso dar o alfa, que é o coeficiente linear. Se você, por acaso, precisar do beta ou do gama, basta você pegar o alfa e multiplicar por 2 ou por 3. Agora, nos casos dos líquidos, esse gama ele é obtido experimentalmente já direto. Não existe o alfa nem o beta da água. Existe direto o gama. Tá? Então, no caso de líquidos, você vai ter direto esse valor aqui. Tá? Então, a gente, no caso de líquidos, vai precisar, por exemplo, muitos problemas, utilizar o gama da água. Não precisa decorar isso, tá? Só para a gente ter aqui já exemplificado. O gama da água ele vai ser de... Claro, tem faixas de temperaturas, eu já vou falar disso, tá? 1,3 vezes 10 na menos 4. Unidade, graus Celsius na menos 1, tá? A mesma unidade do alfa. Por quê? Pelo mesmo motivo. O ΔV e o V têm a mesma unidade, se cancela, portanto, a unidade do gama vai ser simplesmente o ΔT passado para lá. Tá? No caso, a gasolina vai ter um valor sensivelmente maior, ó. 1,2, 1,2 não é tão diferente. Só que é 10 na menos 3 graus Celsius, na menos 1. Ou seja, a gasolina se dilata em torno de 10 vezes mais do que a água para uma mesma variação de temperatura. Tá?
Neste caso de líquidos, você não vai conseguir usar essa equação multiplicada por 3, porque você não vai ter o alfa, você já vai ter o gama, né? Então, neste caso, o ΔV é igual a o V inicial vezes gama vezes ΔT. Isso daqui é a variação, tá? O valor final você vai ter que somar com o valor inicial. No caso da gasolina, tem uma coisa muito interessante. Como ela dilata muito, as bombas de gasolina, quando você vai no posto, ele não faz o cálculo de quanta gasolina entrou no teu tanque pela massa, pelo peso, tá? Vamos falar assim. Apesar de não ser correto falar peso, mas a gente está acostumado a falar. Então, ele não calcula o peso de gasolina, ele calcula o volume. Sendo assim, como que o carro queima é a massa e não o volume, para o carro tanto faz se o volume está dilatado ou contraído. O que importa é quanta massa tem lá dentro. Sendo assim, você tem prejuízo, um pouco de prejuízo, se você abastecer o carro nas horas mais quentes do dia, no final do dia, porque aquela gasolina vai estar dilatada, vai entrar mais volume de gasolina para uma mesma massa, em relação a um abastecimento feito nas primeiras horas do dia, onde ele teve toda a noite para resfriar e contrair. Tá? Eu fiz um cálculozinho aqui que você vai ter uma economia aí em torno de 5 a 7 reais por abastecido, se você tomar esse cuidado. Claro, pegando temperaturas bem extremas, né? Supondo que no início do dia a temperatura da gasolina está 20 e depois no final do dia está 35 graus. Né? Na maioria das vezes não vai ser assim tão extremo. Tá? Então, você vai ter essa diferença aí de volumes. Vamos fazer um exemplo? O conteúdo é esse, tá, gente? Quando você tem um recipiente, vou fazer alguns exemplos, tá? Um recipiente de vidro está completamente cheio de água. Deixa eu escrever aqui no... É o seguinte, eu vou pausar o vídeo para vocês não ter que ficar vendo eu escrever e já volto. Voltei com o enunciado pronto, tá? Então é o seguinte, eu tenho um recipiente de vidro completamente cheio com 2 litros de água, tá? Então esse é o caso inicial aqui que eu desenhei já, tá? Então você tem um volume inicial, que ele vai servir tanto para o volume inicial do recipiente quanto para a água, porque ele está totalmente cheio, está até o talo, né? Então você vai ter um VI, serve tanto para a água quanto para o recipiente. E tem 2 litros aqui, né, nesse VI. E aí você esquenta ele. A temperatura inicial aqui era de 10 graus Celsius. E aí você esquenta ele até uma temperatura final, tanto o recipiente quanto o líquido, uma temperatura de 100 graus Celsius. Uma parte da água vai transbordar. Por quê? Porque a água dilata mais do que o próprio recipiente. Qual será esse volume? Uma forma ingênua de pensar é o seguinte. Pega esses 2 litros, calcula a dilatação da água, o que dilatou, derramou. E aí, está errado. Por quê? Porque não é o que dilatou da água que derramou. É o volume final da água dilatada menos o volume final do recipiente. Então, existe um volume aparente aqui. O volume aparente dilatado é a dilatação do volume da água subtraído da dilatação do volume do recipiente. Então, esse VT que transborda aqui, se não me engano, o livro de vocês chama isso de dilatação aparente. Acho que ele escreve assim no livro de vocês, tá? E o que seria a dilatação aparente? Vai ser a dilatação da água subtraída da dilatação do vidro. Chama de recipiente, né? Porque o que o vidro dilatar, ele vai conseguir continuar guardando de água. Então, você tem que retirar essa dilatação do recipiente. Onde a dilatação da água é igual ao volume inicial da água, vezes o gama da água, que eu falei para vocês no slide anterior, vezes a variação de temperatura.
E a variação de volume do recipiente é o mesmo VI, porque ele estava totalmente cheio, né? Vezes 3 vezes o alfa do vidro, por que 3? Porque é volumétrico. Tá? E eu dei, na aula anterior, o alfa, que é a dilatação linear. Então, como é volumétrico, tem que multiplicar por 3, vezes o delta T. Tá? Só lembrando, o gama da água, está escrito aqui, é 1,3, 10 na menos 4. Graus Celsius na menos 1. E o gama não, tá. O gama do vidro é igual a 3 vezes o alfa do vidro, onde o alfa do vidro é... Vocês lembram quanto é o alfa do vidro? Eu não lembro, tem que olhar aqui. O vidro simples é 9 vezes 10 na menos 6. Graus Celsius na menos 1. Tá? Vamos abrir essa conta aqui. Passar para outro transparência. Então, o gama da água vai ser... Eu vou escrever tudo em litros, tá? Então, eu não vou transformar os 2 litros em metro cúbico, tendo a consciência de que o resultado vai, então, sair em litros. Então, vou escrever só 2. O gama da água é 1,310 a menos 4. E o ΔT, qual é a variação da temperatura? Era 10, foi para 100, é 90, né? Ah, mas é graus Celsius, tem que passar para Kelvin. Quando eu estou trabalhando com ΔT, variação de temperatura, é desnecessário fazer transformação em unidade, porque a variação em Kelvin equivale à variação em Celsius. Portanto, é 90. Faz essa continha na calculadora. 2 vezes 1,3 na menos 4, vezes 90. Você vai ter aqui um aumento de volume da água de 0,0234 litros. Se você multiplicar isso por 1.000, você vai ter em ml, né? Que daí fica mais fácil da gente ver quanto que é. Então, vai dar 23,4 ml. Quanto que é isso? Sempre bom a gente ter essa ideia do quanto essas coisas são. Mas, olha, 23 ml, deixa eu pensar, dá mais ou menos um Yakult, tá? Depois tem que ver, mas é mais ou menos um copinho de Yakult dá uns 20 ml, tá? Então, a variação do volume da água é igual a 23,4 ml. Aí você pensa, poxa, mas aí eu vou jogar fora um copinho de Yakult. Não, não vai. Isso daqui não vai ser o volume transbordado, porque você vai ter o aumento do recipiente. E o aumento do recipiente vai ser o quê? Os 2 litros multiplicado por 3, porque é volumétrico, multiplicado pelo alfa, quanto é o alfa do vidro, 9, 10 na menos 6, que multiplica 90 também, porque eles passam pela mesma transformação de temperatura. Então, 2 vezes 3 vezes 9 na menos 6 vezes 90 vai dar 0,00486 litros. Portanto, a variação de volume aparente, ou melhor, o volume que transborda, vai ser 0,0234 litros menos 0,00486 litros. Então, o volume que transborda será 0,01854 litros, multiplica por 1.000 para poder ter esse valor em ml, então vai dar 18,5 ml. Tá? Tranquilo, né, gente?
Importante ressaltar aqui uma coisa que eu já falei, mas eu quero destacar. Voltando aqui para o enunciado, eu calculei a dilatação térmica do recipiente utilizando o alfa do vidro. Mas para mim, o que importa, na verdade, não é a dilatação da parede, sim a dilatação do volume que esse recipiente é capaz de comportar. Mas veja, o volume é uma cavidade, é um buraco, é justamente onde não tem vidro, é onde falta vidro que você pode colocar água, né? Então, esse sutilmente, eu nem cheguei a comentar na hora, mas já é uma aplicação daquela propriedade da dilatação de cavidades, onde uma cavidade, se for uma placa, é um furo, mas se for um objeto sólido em 3 dimensões, é uma cavocada. Se você tem uma jarra de vidro, a capacidade de armazenamento da jarra é justamente aquela parte do vidro que você retirou e ficou um oco. Então, o que está dilatando, na verdade, no recipiente é o oco. E como é que você calcula a dilatação do oco? Como se fosse um objeto sólido, né, maciço, feito de vidro. Por isso que eu usei aqui o alfa do vidro, porque é assim que as cavidades dilatam-se, como se ela fosse feita do material do qual a cerca. Então, se eu tenho um recipiente de vidro, a capacidade do recipiente se dilata como se ele fosse inteiramente feito de vidro. Tá? Também muito importante, a água ela é uma exceção da natureza, onde, na grande maioria das vezes, o aumento de temperatura implica em um aumento de volume. E isso aconteceu aqui nesse exemplo. Só que existe uma faixa de temperatura para a água, que é de mais ou menos menos 4 a 4, onde ela desculpa, de menos 4 a 0, onde você abaixa a temperatura dela e ela se expande. Eu cheguei a comentar isso um pouquinho com vocês quando eu falei de densidades. Então, o gelo de 0 a 4 graus Celsius, de 0 a menos 4 graus Celsius, ele é mais expandido, ele dilata-se, então menos denso, do que a água. Então, se você começa a esquentar o gelo a partir de temperaturas negativas, ele vai dilatar, 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 depois ele vai contrair um pouquinho e depois volta a dilatar. Tá? Muito bem. Então, eu apareci de novo aqui para você já com o enunciado pronto de um outro exemplo. Tá? Esse é um pouquinho mais desafiador. Pessoal, essa bolinha que aparece aqui ó, é porque esse editor daqui que eu estou usando para dar as aulas, ele não consegue fazer o sobrescrito, mas isso aqui é assim, né? 20, a bolinha vem aqui em cima, tá? De graus, né? Então, esse exemplo aqui ele é um pouquinho... Opa! Que susto! Achei que tinha perdido o meu enunciado. Então, esse daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, tá? Por isso que eu quero fazer ele como exemplo. Então, é o seguinte. Eu tenho uma placa com um furo. E essa placa está a 20 graus Celsius. O furo dela, o orifício, ele tem quase 5 centímetros de diâmetro. 4,99 centímetros. E eu quero encaixar um rebite de ferro de 5 centímetros. Tá? Essa técnica ela é muito utilizada como medida de segurança para fixar rebites em placas onde você quer que aquela junção fique muito firme. Então, por exemplo, a fuselagem de um avião, por exemplo, ou então pontes metálicas. Então, você tem o furo, né? Aí você dilata ele, enfia. O rebite é um pino, né? Como se fosse um pino que você enfia lá dentro e ele estufa e fica bem fixo, né? Então você tem o furo, você enfia, dilata ele, coloca o pino e depois, à medida que ele vai esfriar, o furo vai contrair e vai tornar muito mais preso, né? Então aqui eu ilustrei a situação para vocês, meio tosco, mas eu acho que dá para entender. Você tem essa plaquinha aqui, essa parte vermelhinha aqui é o furo, tá? O furinho onde você vai fixar o rebite, que é esse pino, como se fosse esse cilindro aqui, tá? Ele tem um certo diâmetro. Só que o rebite é mais largo, né? O rebite tem 5 centímetros de diâmetro. E o furo tem 4,99 centímetros. Então, do jeito que está aqui a 20 graus Celsius, o rebite não vai entrar no furo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que esquentar. Só que você vai esquentar os dois. Você não vai esquentar um só.
Então, a placa dilata, portanto, o furo aumenta, mas também o rebite aumenta. Então, se ele for feito do mesmo material que a placa, se o rebite e a placa forem do mesmo material, não vai adiantar, né? Os dois vão dilatar, mas vai continuar sem conseguir encaixar. Então, eu vou escolher materiais diferentes. Então, a placa ela é de alumínio e o rebite é de ferro. Portanto, para quem não lembra, o alfa do alumínio, eu vou escrever o alfa da placa, tá? Do alumínio. É de, vou colar aqui, 22, 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Tá? Já o do ferro é de 12, 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Portanto, os dois dilatam, mas quem dilata mais? O alumínio, porque tem maior alfa. Então, a placa vai aumentar mais do que o alumínio. Desculpa, a placa vai aumentar mais do que o rebite. Os dois aumentam, mas a placa aumenta o furo maior. Aumenta mais o seu furinho em relação ao diâmetro do rebite. Tá? E aí vai chegar uma hora que ele vai conseguir encaixar. A que temperatura que eu tenho que esquentar esse conjunto? Tá? Então, veja bem, o que eu tenho que igualar aqui? As dilatações? Não. Por isso que esse problema é um pouquinho mais desafiador. O que você vai ter que tornar igual após o aquecimento é o valor final dos diâmetros. Então, o diâmetro final da placa ele tem que ser igual ao diâmetro final do rebite. E qual que é o diâmetro final, tanto da placa quanto para o rebite? É o valor inicial, DI, que não é igual, né? DI da placa, e o DI do rebite, somado à dilatação, o ΔD da placa e o ΔD do rebite. Tá? Portanto, o ΔD da placa vai ser o DI da placa, o valor inicial, vezes o alfa da placa, que é o quê? Alumínio, vezes a variação de temperatura. Já o ΔD do rebite é a mesma coisa, só que com o R no lugar do P, né? O DI do rebite, diâmetro inicial do rebite. O alfa não é o mesmo, né? É o alfa do ferro. O alfa do ferro. E o ΔT é igual, tá? Porque eles vão partir da mesma temperatura inicial e vão ser aquecidos juntos. Portanto, você vai pegar toda essa expressão aqui e você vai colocar ela aqui. E você vai pegar toda essa expressão aqui embaixo e vai colocar ela aqui. Então, vou escrever aqui do lado direito como é que vai ficar. Então, você vai ter DI da placa mais DI da placa vezes o alfa do alumínio vezes o ΔT é igual ao DI do rebite mais DI do rebite vezes o alfa do ferro vezes ΔT. Uma expressão meio comprida. Mas, apesar de ser comprida, pensa, a única incógnita nessa expressão é o ΔT, que está aqui e aqui. Então, você tem que isolar ele nessa expressão aqui. Tá? Então, todo mundo que tem ΔT vem para o lado esquerdo da igualdade, todo mundo que não tem ΔT vai para o lado direito. Então, vou escrever já de vermelho aqui essa parte final. Então, DI da placa, multiplica alfa do alumínio, vezes ΔT, menos DI do rebite, vezes alfa do ferro, vezes ΔT, é igual
dI do rebite menos dI da placa. Esse ΔT aqui pode ficar em evidência. Opa. ΔT, que multiplica dI da placa alfa do alumínio, menos dI do rebite alfa do ferro, é igual a dI diâmetro inicial do rebite menos o diâmetro inicial da placa. Todo esse termo entre parênteses passa para baixo aqui como se fosse um grande denominador. Então, o que a gente vai querer encontrar é o seguinte: uma grande fração aqui, onde no denominador vai ser dI da placa alfa do alumínio menos dI do rebite alfa do ferro. E em cima, dI do rebite menos dI da placa. Aqui é só substituir os valores. Você já conhece tudo, está todo anunciado. Tá? Já vou fazer direto na calculadora. Tá? Então, diâmetro inicial. Aqui eu não preciso passar os diâmetros para... Ele está dado em centímetros no enunciado, não preciso passar para metros. Porque eu tenho os diâmetros aqui em cima, mas eu também tenho eles aqui embaixo. Então, as unidades se cancelam. Tá? Então, não precisa estar escrito em metros. Tudo bem? O rebite, então, tem 5 menos a placa tem 4,99, né? Isso, 4,99. 0,01 centímetros. Divide por dI da placa, 4,99, vezes o alfa do alumínio, que é 22, na menos 6, menos dI do rebite, que é 5, vezes o alfa do ferro, que é 12, na menos 6. Então, você vai ter que aquecer aqui 200,9 graus Celsius. Então, você vai esquentar o conjunto em 200 graus, acima da temperatura que eles já estão. Não importa a temperatura que eles já estão, tá? Pode estar a 50 ou a 0. Você tem que jogar 200 graus para cima. Tá? Então, se os dois já estiverem a 50, vai ter que parar em 250. Tudo bem, gente? Concluímos aqui a aula. É um conteúdo mais sucinto, portanto, vai ter só uma aula assíncrona. Tudo bem? Nos vemos amanhã na aula de dúvidas.